Ele é bombeiro e halterofilista nas horas vagas. De quem estamos falando? De Salbo, nosso querido mascote, em breve com animação e voz feitas por este aqui que vos fala, Igor Ceballos. Agora, nesse momento, estamos aí desenhando. Como vocês podem ver, o meu estilo, não adianta, as minhas técnicas são pobres pra caramba. Eu desenho uma vez com lápis, desenho outra vez com caneta e fica por isso mesmo. Geralmente, o pessoal que é desenhista profissional dispara milhões de traços com lápis ultra fino, não sei das quantas, chega naqueles resultados maravilhosos. E eu não, infelizmente. Eu desenho duas vezes e na segunda tentando consertar os erros da primeira, nem sempre eu consigo fazer isso. O Salbo, ele, em tese, seria um pastor alemão, em tese, porque os meus personagens não se definem por espécies. Por exemplo, a Rosalind não disse eu sou uma gata. Isso é meio complicado de se cogitar, mas, por outro lado, quem fazia assim exatamente eram os irmãos Warner, Yaku, Waku e Dot, que nunca ninguém sabia o que raio que eles eram. E aí está quase chegando ao final aí o desenho, temos mais um na sequência. Gente, é o seguinte, nós estamos no DeviantArt, no Fur Affinity e no Ink Bunny. Eu queria agradecer a todos que estão nos acompanhando aqui no Zíper nas Costas, as assinaturas cresceram pra caramba, e eu queria agradecer também aos profissionais que, por um acaso, nessas três redes, gente, por incrível que pareça, eu estou sendo watchado por pessoas muito legais, muito bacanas, e que eu realmente queria entrar em contato com elas. Vamos lá, como vocês estão percebendo, eu estou desenhando usando um mega de um lápis grosso pra caramba da Staedtler, uma empresa alemã. Por que isso? Eu até também gostaria de saber, eu queria saber desenhar com aquele lápis fino pra caramba, mas eu não consigo. E a receita que dá certo comigo infelizmente, essa. É lápis grosso e caneta hidrográfica fina. Aí vocês estão vendo novamente os detalhes do Salbo, né, o seu queixo proeminente, que os meus outros personagens não têm. Nisso ele é ligeiramente diferente da turma da Rosalind. E o topete, que aí os meus personagens, assim, todos eles têm que ter um topete. Eu também não sei porque eu não consigo fazer eles sem isso. Provavelmente, talvez se eu conseguisse, os meus personagens fossem mais queridos pelo público, mas enfim, é isso aí. Na verdade, o topete tem uma explicação, né? É que eu estou ficando careca e eu gostaria de ter um cabelo assim avantajado que nem o dos meus personagens. Para terminar, algumas curiosidades rápidas. Primeiro, o nome Salbo surgiu criado pelo meu irmão quando ele precisou fazer um trabalho escolar e esse era o nome de um carro. Bom, como o trabalho escolar foi de muitos anos atrás, um belo dia eu peguei esse nome e criei um personagem que ele era um personagem bem diferente desse que vocês conhecem, porque na verdade ele não seria um pastor alemão, ele seria um lobo mesmo, né? Outra curiosidade que talvez venha à baila: Igor Ceballos, você tem cachorros? Bem, como vocês estão ouvindo, não, eu não os possuo, nunca os tive na minha vida. Na verdade, eu passei a minha infância inteira tendo medo de cachorro. Eu só fui, assim, descobrir o valor deles quando eu comecei a desenhar meus personagens. Eu quebrei a cara. Eu acho que se eu tivesse gostado de cachorro tanto quanto as pessoas normais, eu saberia desenhar os meus personagens muito melhor. E se eu teria um cachorro, meio difícil. Porque o cachorro que eu queria ter teria que misturar características de cães de guarda, de caça e de companhia. E isso é impossível. Por exemplo, cães de companhia não têm patas grandes. E você, Barros, o Salbo é você? Não. Eu gostaria até, eu tentei que eu fosse ele, mas isso ainda não rolou. Talvez seja no futuro, não sei. Eu já ouvi pessoas próximas a mim que conheceram o personagem, né, falando: pô, mas peraí, você é gordão, ele é um cara fortão, você é careca, ele tem um topete enorme, você quer ter olhos verdes? Gente, os meus personagens são opostos de mim em algum aspecto ou em todos, e além do mais, eu estou aplicando aqui uma dica que eu ouvi em um podcast, uma dica feita por jogadores de RPG de mesa. Quando eles definiam seus personagens no jogo, eles geralmente criavam personagens que seriam muito diferentes deles próprios na vida real, possivelmente até com o sexo oposto. Por quê? Para manter um distanciamento da pessoa, do self deles, com os personagens. Porque caso o personagem se desse mal lá no jogo, eles próprios não se deixariam abater emocionalmente
por conta disso, porque não é ele que está jogando, é um personagem que está sendo manipulado por ele. Eu achei isso muito interessante e certamente se um dia eu assinar como o Salvo, certamente eu vou estar aplicando essas dicas aí, porque o Salvo é totalmente diferente da minha pessoa. Zíper nas costas, diferente como você.